Welcome to the weekly radio show Iron. Bem-vindo ao programa semanal, Programa Ferro. It is our prayer that as we critically analyze the scriptures that the God-man Jesus Christ, a nossa oração é que à medida que analisarmos profundamente as escrituras, que o Deus homem Jesus Cristo will himself sharpen and strengthen your heart, mind and soul through the Bible, the sword of the Spirit, so that you might walk closer with him through faith. Que ele mesmo nos afie e fortaleça o seu coração, mente e alma através da Bíblia, a espada do Espírito, de modo que você possa caminhar mais perto dele através da fé. Welcome back to Iron Radio Show. Bem-vindo novamente ao Programa Ferro. We just spent a couple of weeks A gente passou as últimas semanas, exposing the secrets of Hollywood and how they are, in their own words, expondo os segredos de Hollywood e como que eles, com as suas próprias palavras, using visions and stories to harden your heart against God. Usaram visões, e imagens para endurecer o teu coração contra Deus. And we know with absolute certainty E a gente tem toda a certeza that is their goal. que esse é o objetivo deles. Because many of them confess that they become possessed Que muitos deles confessaram, que se tornam possuídos, during their acting performances. durante as suas performances de atuação. Remember, the goal of demons, Então lembre-se que o objetivo dos demônios, according to 1 Timothy chapter 4, de acordo com 1 Timóteo capítulo 4, is to teach you so that you will fall away from the faith. é ensinar você alguma coisa para que você se afaste da fé. The correspondence that we've received E as correspondências que a gente vem recebendo, over the last couple of weeks has been encouraging. das duas últimas semanas, tem sido encorajador para nós. And we hope to get the show into Egypt, E a gente espera com que o programa chegue até o Egito, Lebanon and Syria, Líbano, Síria, Iraq and Iran, Iraque, Irã, Saudi Arabia, Arábia Saudita, places where our brothers and sisters right now lugares onde os nossos irmãos e irmãs agora are being beheaded and tortured for their faith. têm sido tratados mal, e espancados por causa da nossa fé. We need to make sure that they're encouraged A gente precisa, ter certeza de que eles estão sendo encorajados and that they know that we're standing with them in prayer. e que nós estamos ali junto com eles em oração. Because Satan's goal is for them to quit the faith. Porque o objetivo de Satanás é fazer com que eles deixem a sua fé. Real quick, I need to say thank you to a few people. Rapidinho, eu só queria agradecer a algumas pessoas. My wife has been a huge asset here. A minha esposa tem nos ajudado muito aqui. There's no way I could have gotten all this info presented. Não teria como eu não ter conseguido fazer tudo isso sem ela. And all the details worked out to start this without her. E todos os detalhes começaram com ela também ajudando. Also, I'm not a Facebooker guy. E também eu não sou um cara que fica muito no Facebook. And so she is handling all that too. E então ela toma conta de tudo isso. You know, she's been spending a lot of time and energy Então ela tem gasto bastante energia e tempo just making sure that things are the best they can be, deixando tudo certinho para ser o melhor possível, so it'll be easy for people to understand. para que as pessoas, seja fácil para as pessoas entenderem. Make sure if you guys like the stuff, Então, se vocês estão gostando do que estão ouvindo, please share it with your family and friends. por favor, compartilhe com seus amigos e família. On Facebook, we're at Programa Ferro/Iron Radio. Então, no Facebook a gente tá Programa Ferro, Iron Radio, And the website is ironradioshow.com or programaferro.com. E na internet, na página ironradio.com ou programaferro.com. The reason this is why Fabi and I want you guys to share this. The reason is because a lot of the world out there doesn't know about these things. A razão que a gente quer compartilhar isso é porque existem muitas pessoas lá fora que eles não sabem do que está acontecendo. These are their idols and their stars that they totally look up to. Essas pessoas são seus ídolos, suas estrelas que eles acabam olhando para eles. Give everyone you know a chance to hear this stuff for themselves. Dê a chance de todos escutarem por eles mesmos, para chegar à conclusão. Most Christians are pretty surprised Muitos cristãos, ficam surpresos by hearing confessions of demonic possession from their heroes. ao ouvir possessões demoníacas dos seus heróis. But non-believers way more. Mas os não cristãos, muito mais. It's a great opportunity to show people Então, uma grande oportunidade para mostrar para as pessoas that God is real que Deus
Deus é real, Satan is real, que Satanás é real, they have to decide. e eles vão ter que decidir. So use the social media like on Facebook. Né? Então use a mídia social, né? Use it wisely. E use de uma forma sábia. Personally, I don't look at it as social media, Pessoalmente, eu não olho, né, nas redes sociais, but evangelical media. mas nas mídias evangélicas. And, you know, there's nothing wrong with this, but people take so much time Não tem nada de errado com isso, mas as pessoas gastam muito tempo, to post selfies and, you know, pics of everything under the sun. né, de postar fotos e selfies. So why would you not spend the same amount of time or more Então, por que não gastarmos, né, o mesmo tempo ou até mais, promoting things about the Lord né, promovendo coisas a respeito do Senhor, that will have an impact through all eternity? que vai ter um impacto em toda a eternidade, Pictures about us will be forgotten, né? As nossas fotos vão ser esquecidas, but what we do here to influence mas o que nós fazemos aqui para influenciar and promote the Lord will last for all time. e promover o Senhor, isso vai durar para todo sempre. When you meet someone in heaven that says they got saved Né? Quando você se encontrar com alguém lá no céu que vai dizer para você que foi salvo and are there because of something you posted on Facebook, e que foi salvo por algo que talvez você postou no Facebook, that's what it's all about. e é isso que eu tô querendo dizer. Colossians 3 says to keep and set your mind E Colossenses 3 diz para nós colocarmos e mantermos nossa mente, on things above, né, nas coisas celestiais, not on yourself or the world. não em nós mesmos ou no mundo. So I think it's at least a good idea to try and make sure Então eu acho que pelo menos seria uma boa ideia a gente ter certeza that the word face in Facebook que a palavra face, cara, da palavra Facebook, is reflecting more of the Lord's face than your face. né, esteja refletindo mais a face do Senhor do que a nossa própria face. Post Bible verses or things that God is doing in your life. Né, colocar ali versículos bíblicos ou coisas que Deus está fazendo na nossa vida. Use the tools you have at your disposal to glorify the Lord. Vamos usar as ferramentas que nós temos para expor as coisas do Senhor. Please don't misunderstand. Por favor, não me entenda mal. I'm not saying don't post selfies and things like that. Eu não tô falando para você não postar os selfies ou coisas assim. I'm just saying I'm sure the selfie of you looks great, Eu só tô dizendo que o selfie, né, o seu selfie é bem legal, but the image of Christ in you mas a imagem de Cristo em nós is even more incredible. é muito mais incrível. So make sure to let people see that part too. Então, permita com que as pessoas vejam isso também. Anyway, also Fabio and his awesome wife Berchies Também o Fábio e sua esposa Bertie have been a great support, tem dado uma ajuda legal, encouragement, né, encorajamento, and are taking a lot of their time and energy e tem dado bastante do seu tempo e energia, to help get this message out to people né, para que essa mensagem, né, seja exposta para as pessoas, because they want the church to be strong porque a gente quer que a igreja seja forte, and they want it to be healthy né, quer que cresça, quer que seja saudável, and they have a heart for the lost. e temos um coração pro perdido. They are very serious about the Lord, Eles são bem sérios a respeito do Senhor and it's been a total blessing to us. e tem sido uma grande bênção para nós. Also our amazing web guy, Né, tem também o cara da web que faz a página da internet, Andre's in Argentina. André, que tá na Argentina, He's a genius, e ele é um gênio. and we're very blessed to have him on board. E a gente é muito abençoado de ter ele conosco. It's neat to see God moving on people É muito legal de ver Deus se movendo através das pessoas. to all work together toward a goal for him. Tudo isso para que seja um objetivo voltado para ele. So if you guys like what you hear, Então, se vocês gostam do que estão escutando, pray for these people né, ore por essas pessoas, because they're praying for you. porque eles estão orando por vocês. And it's funny, E é engraçado God's pretty awesome que Deus ele é incrível, because if I remember correctly, que se eu me lembro de uma forma correta, our web guy Andres o cara da web, o André, told me that he has some Jewish roots somewhere in his family. né, disse que ele tem algumas raízes judaicas na sua família. And that's really cool to me E isso é bem legal para mim, because today we're going to be looking porque hoje nós vamos estar olhando at a passage of scripture from a Jewish perspective. uma passagem das escrituras, né, com uma perspectiva judaica. Today we're going to look at something Hoje nós vamos ver algo that many of us may think we already know que muitos de nós achamos que já conhecemos ou sabemos, pretty much everything about. né, já sabemos tudo a respeito. But I would almost bet Mas eu apostaria that that's not the case. que esse não é o caso.
I would not say this about many messages, Eu não estou dizendo isso a respeito de muitas mensagens, but if you will listen to this with an attitude of prayer mas se você escutar isso, né, em atitude de oração, and just see what it's telling you, né, e apenas ver o que está querendo dizer para você, this will definitely change your life isso definitivamente pode mudar a sua vida, for the better né, para o melhor, by having a closer walk with the Lord, por buscar ter uma caminhada mais próxima do Senhor, with more of His power. com mais do seu poder. Isn't that what we all want anyway? Isso não é o que nós queremos de qualquer forma, To have things happen to us né, de ter coisas acontecendo conosco, that are exciting and give our lives purpose, né, que são empolgantes e que dê propósito às nossas vidas. where we can see that God's power is working E a gente pode ver que o poder de Deus está in trabalhando, a huge way, né, de uma forma enorme. and that the best of God's will E a melhor da vontade de Deus is happening to us, está acontecendo conosco. then stay tuned, Então fica ligado, because this is, I believe, one of those messages. porque eu creio que essa é uma dessas mensagens. And you may want to turn this off at first, E talvez você queira desligar agora, but if you hang in there, mas se você fica aí, you're going to see some awesome things você vai ver coisas incríveis that will allow you to live the optimum life with the Lord. que vai te ajudar a viver de uma forma ótima com o Senhor. Question, why in Revelation 21 A pergunta é, por que lá em Apocalipse, capítulo 21, does God have to wipe away every tear from our eyes? né, Deus então tem que limpar e enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos? We're in heaven, why would we be crying? A gente está nos céus, por que a gente estaria chorando? One idea is because of all the people E uma ideia é porque todas as pessoas, that we just saw being thrown into the lake of fire forever. né, que as pessoas que a gente vai estar vendo ali sendo lançadas no lago de fogo para a eternidade, That makes sense. né, isso faz sentido. But an additional reason could also be Mas uma outra razão também poderia ser all of the things that become revealed to us que todas as coisas, né, reveladas a nós, that could have been in our lives né, que poderiam ter acontecido nas nossas vidas, and in the lives of these others thrown into the fire. e coisas que poderiam ter acontecido na vida dessas pessoas que estão sendo lançadas no lago de fogo. But because we were not focused and serious God's way, Mas porque nós não estávamos, né, focados nas coisas de Deus de uma forma séria, these things will never be. né, essas coisas nunca vão acontecer. This is a huge big deal. Então essa é uma coisa bem séria, Once each day passes, you never get back. né? O dia vai passando, a gente nunca vai ter ele de volta, The chances to do the good works that God planned né? As chances de fazer as boas obras que Deus planejou para nós, for us to do, like it says in Ephesians 2:10, né? Para nós fazermos, como diz lá em Efésios 2:10, they will be forever lost. né? Elas vão ser perdidas para sempre. And because of that, my future and your future, E por causa disso, o meu futuro e o seu futuro, and the future of those all around us, e o futuro de todas as pessoas ao nosso redor, forever changes. né, para sempre pode ser mudado, God can work it for the good, né? Deus pode trabalhar para o nosso bem, but I would rather make sure that I'm in tune with Him mas eu prefiro pensar que eu preciso estar em sintonia com Ele, and what I'm supposed to do by hearing from Him né? E principalmente o que eu devo estar escutando dele, and being close with Him. né? E estar próximo dele. The scripture says to redeem or make the most of our time. As escrituras nos diz para nós redimirmos o tempo, In order to live the ultimate life né? Para que nós possamos viver então e ter a melhor vida, and impact others for Him the way He intends. né? E impactar as pessoas da forma como Ele tem a intenção de fazê-lo. Jesus said that we would do greater works Né? Jesus disse que faríamos obras maiores, than the things He did when He was here. né? Do que as coisas que Ele fez aqui na Terra. To most Christians, that doesn't even make any sense, Eu sei que para a maioria dos cristãos isso não faz sentido, because when they think about their own lives, porque quando eles pensam a respeito da sua própria vida, they are many times dull, né? Muitas vezes isso é chato, lacking power, né? Falta um poder, and instead of being strong trees, e ao invés de sermos árvores fortes, are more like leaves just blowing in the wind. né? Somos mais como folhas, né? Que estão sendo levadas pelo vento. If I could tell you a mathematical formula Bom, se eu puder te dizer uma fórmula matemática that would let you win the lottery here, que permitiria com que você ganhasse na loteria aqui, but it would take you 2 hours to understand it all, mas levaria 2 horas para que você pudesse entender, would you do it? você faria isso? Who wouldn't? Quem que não faria? Then give us just 2 hours of your time. Então nos dê 2 horas do seu tempo, This week and probably next. essa semana e talvez a próxima,
and you're going to win. e você vai ganhar. Not a physical lottery, Não uma loteria física, but a spiritual lottery. mas uma loteria espiritual. I guarantee it E eu te garanto isso. because the Bible guarantees it. Porque a Bíblia garante isso. And the winnings of the Bible E as vitórias da Bíblia are way greater than the lottery of money. são muito maiores do que as loterias que dão dinheiro. If you have your Bible, turn to Isaiah chapter 58. Se você tem a sua Bíblia aí, abre conosco lá em Isaías 58. We're going to fly through the chapter the first time real quick, A gente vai passar pelo capítulo rapidinho and then go back through it a second time e depois vamos voltar pela segunda vez, with a much different and unique perspective. né, de uma forma diferente, de uma forma única, trazendo essa perspectiva. So hang in there for that. Então, fique aí para isso. That'll probably be part 2 next week. E provavelmente essa vai ser a parte 2 da semana que vem. Okay, verse 1. Versículo 1. Grite alto, não se contenha, levante a sua voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó, os seus pecados. This is God's way he gets our attention. Essa é a forma que Deus ele ganha a nossa atenção. He doesn't wink at sin, Ele não faz vista grossa com o pecado. but wants any obvious or hidden sins Mas quando está óbvio ou tem pecado escondido, in our lives to be paid attention to, né, nas nossas vidas, e é algo que a gente deve prestar atenção, just like you would hear the sound of a trumpet, né, é como ouvir o som de uma trombeta, loud and clear. de uma forma clara. Many people weren't doing things God's way, Muitas pessoas não estavam fazendo as coisas conforme Deus queria. and it was causing a problem for them. E isso estava causando um problema para eles. The Bible says wickedness burns like a fire. E a Bíblia diz que a perversidade queima como fogo. It's the same in the church today. E é a mesma coisa na igreja hoje. It always starts with sin. Tudo começa com o pecado. We'll come back to this later. A gente vai voltar nisso depois. Verse 2. Versículo 2. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito, e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. This is as if they were seeking him and his ways. Então isso ele está dizendo que se estivessem buscando e fazendo conforme os caminhos dele. They want his nearness and blessings over them, Eles queriam, né, que Deus estivesse próximo deles e queriam a bênção dele, but they aren't doing it the way he told them to. mas eles não estavam fazendo conforme Deus havia pedido para eles. Today we want God to be near to us, Hoje nós queremos que Deus esteja próximo de nós, but are we doing things his way? mas nós estamos fazendo as coisas conforme ele fala? And if so, how do you know? E se sim, como é que você sabe disso? Verse 3. O versículo 3. Porque jejuamos, dizem, e não o viste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. They fasted, but nothing's happening. Eles jejuavam, mas nada acontecia. Why? Por quê? God's fault or their fault? É a culpa de Deus ou é a culpa deles? This verse in the Dead Sea Scrolls Esse versículo lá nos pergaminhos do Mar Morto, says they were looking out for their own interests. diz lá que eles estavam em busca dos seus próprios interesses. It says they were going after what they wanted, Diz lá que eles estavam indo atrás daquilo que eles queriam. even during their fast. Até mesmo durante o seu jejum. If we are living in lust, Se nós estivermos vivendo na luxúria, greed, or anger, ganância, raiva, lying or stealing, mentira, roubo, jealousy or pride, inveja, orgulho, how can we expect God to bless us? como é que a gente pode esperar que Deus nos abençoe? It says they were finding their desires. Diz lá que eles estavam em busca dos seus desejos. The word in Hebrew refers to evil or personal pleasures. A palavra no hebraico se refere à maldade ou prazer próprio. Instead of turning from sin to honor God happily, Ao invés de nos voltarmos contra o pecado e honrarmos a Deus de uma forma alegre, they chose themselves. eles escolheram eles mesmos. God was not a delight to them at all. Deus não era a alegria deles. Verse 4. Versículo 4. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. It says you fast for contention and strife. Diz ali que você jejua por discussão e rixa. Basically saying, what good is this if you're not going to change anything? Então, basicamente está falando, o que tem de bom nisso se não está mudando nada? If selfish ambition is ruling in our hearts, Se a ambição egoísta tem reinado na nossa vida, James 4 makes it clear Tiago 4 deixa claro that kind of prayer doesn't produce any results. que esse tipo de oração não tem resultado nenhum. It's the same with fasting. É a mesma coisa com o jejum, No different. não tem diferença.
Nothing will happen with our prayers to God, Nada vai acontecer com as nossas orações a Deus, just like nothing had been happening with these of Isaiah 58. como o que a gente acabou de ler em Isaías 58, que não estava acontecendo nada. And just like them, we can start to wonder E assim como eles, a gente pode começar a se perguntar, if God doesn't care or if his power is limited or something. Se Deus não se importa, se o poder dele é limitado. But all the while, he is dying to do something. Mas todo o tempo ele está lá, disposto a fazer algo. In our lives, if we would just do it the way he said to do it, Nas nossas vidas, se nós fizéssemos do jeito que ele disse para fazermos, turning from ourselves to him. nos virarmos de nós mesmos para ele. John the Baptist said, João Batista disse, Jesus must increase, era necessário que Jesus cresça and that he, John the Baptist, must decrease. e que ele, João Batista, diminuísse. This is the goal of life, Então esse é o objetivo da vida, to have less of us and more of him, de termos menos de nós e mais dele, to be transformed into the image of his son, para sermos transformados à imagem do seu filho, so that he can work everything out for the good. para que ele então venha trabalhar em todas as coisas para o nosso bem. Verse 5. Versículo 5. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como o junco e se deite sobre o pano de saco de cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Here God explains what they are doing Então aqui Deus explica o que é que eles estão fazendo and what he intended them to do. e o que ele esperava que eles fizessem. He corrects their current interpretation. Ele corrige a sua interpretação atual. He says they're bowing their heads Ele diz ali que eles estão abaixando suas cabeças, and putting on sackcloth and ashes, e colocando sacos e cinzas. but God isn't pleased Mas Deus não está feliz, because they're viewing it as a physical checklist porque isso mostra que eles estavam apenas fazendo o seu checklist, to just fulfill some kind of religious obligation. para cumprir alguma obrigação religiosa. But during these times, they don't change their behavior Mas durante esse tempo eles não mudavam o seu comportamento or their attitude. ou suas atitudes. Verse 6. Versículo 6. O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? See, God's fast looks a lot different. Então veja, o jejum de Deus se parece muito diferente. He wants us to be involved Ele quer que nós estejamos envolvidos, with getting rid of anything ao nos livrarmos de qualquer coisa, that we're doing that has become a bond or yoke on us. algo que tenha nos acorrentado ou seja um jugo para nós. The bonds of wickedness. As correntes da injustiça. That's spiritual, E isso é espiritual, but they were doing the physical. mas eles estavam fazendo as coisas físicas. Bonds, yokes, and oppression. Correntes, jugo e opressão. These are things spiritually that we're all under. E essas são coisas espirituais que todos nós estamos debaixo delas, One way or another in our flesh, de uma forma ou de outra, na nossa carne. as we grow in the Lord. Estamos crescendo no Senhor. We can try to produce the fruit of the Spirit, Nós podemos tentar produzir os frutos do Espírito, all we want in our lives. tudo que nós queremos na nossa vida. But in John 15, Jesus said, Em João 15, Jesus disse, without me, you can't do anything. sem mim você não pode fazer nada. What do you struggle with all the time? O que é que a gente sofre na maioria do tempo? Have you ever fasted about it? Você já jejuou a respeito disso? As a man, are you struggling with your eyes Como homem, você tem tido problemas difíceis com os seus olhos? and what you look at? Ou naquilo que você está vendo? As a woman, are you coveting what other people have Como mulher, você tem cobiçado as coisas que outras pessoas têm? or gossiping about them? Ou fazendo fofoca a respeito delas? Do you have a lack of faith or power in your life? Você tem falta de fé ou de poder na sua vida? Are you consumed by pride and can't break out? Você está sendo consumida pelo orgulho e não consegue se livrar dele? Do you care to get free from sin? Você se importa em se livrar do pecado? Or do you not care about the things of God right now? Ou você não se importa com as coisas de Deus no momento? As we grow spiritually, Ao crescermos espiritualmente, we discover areas of our lives nós descobrimos áreas da nossa vida that are resistant to growing and don't want to grow. que é resistente ao nosso crescimento e não quer crescer. Some of these things were always in us, Algumas dessas coisas estão sempre dentro de nós. and other things we allowed to develop E outras nós permitimos com que elas se desenvolvam as we were walking with the Lord. ao caminharmos com o Senhor. The Lord allows us to see these things, E o Senhor nos permite ver essas coisas.
Deuteronomy 32 says that as an eagle stirs up its nest Né, Deuteronômio 32 diz que assim como a águia bagunça o seu ninho, and changes it up so that the sharp points and sticks come up, e aí ali ela muda as coisas para que os galhos pontudos apareçam, so God allows us to be stirred up então Deus nos permite com que nós também sejamos misturados and get poked by the things in life e sejamos cutucados com as coisas da vida to show us what is in us. para nos mostrar aquilo que há em nós. The sticks were always there. Né, os galhos secos estavam sempre lá. God just changes our lives to reveal them. Né, Deus ele muda as nossas vidas e revela eles para nós. In 2 Corinthians 10, Paul spoke of fortresses and strongholds Em 2 Coríntios 10, Paulo fala sobre fortalezas. in our lives that can be torn down and destroyed. E nas nossas vidas isso pode nos destruir. These are where Satan has a foothold E é aí onde Satanás tem um lugar. and is able to corrupt what God is trying to do. E é capaz de corromper aquilo que Deus está tentando fazer. These are areas that Satan has an ability E essas são áreas que Satanás tem a capacidade to make you believe that what he is doing de fazer com que você pense que aquilo que ele está fazendo is better than what God wants to do. é melhor do que aquilo que Deus quer fazer. If these things exist in us, Se essas coisas existem em nós, it's not God's fault não é culpa de Deus, because they can be torn down. porque elas podem sair de lá. Our flesh is deceptive A nossa carne ela é enganosa and will convince us that we have things under control, e vai nos convencer de que nós temos as coisas sob o controle, that we don't have to do anything radical que a gente não precisa fazer nada radical or extreme to get into a better position. ou fazer algo extremo para estar numa posição melhor. Basically, we lie to ourselves. E basicamente a gente mente para nós mesmos. One of the best ways to revive your relationship with God E uma das melhores formas para reavivar o nosso relacionamento com o Senhor is by fasting and repentance where needed. e é o jejum e o arrependimento que é necessário. Whatever weakness it is, Qualquer que seja a fraqueza. Paul said that sin shall not be master over you, E Paulo diz que o pecado não deve ser o nosso mestre, because we are slaves to the Lord. porque nós somos escravos do Senhor. We all need to be set free Todos nós precisamos ser libertos from the things we are aware of das coisas que estamos alertas and the things that we are unaware of. e das coisas que nós não estamos alertas. We'll be right back. A gente já volta daqui a pouquinho. The world is sleeping in the dark that the church just can't fight, 'cause it's asleep in the light. How can you be so dead when you've been so well fed? Welcome back. Bem-vindo de volta. Fasting with a sincere heart Né, o jejum com um coração sincero is perhaps the most effective and powerful way é de fato uma das formas mais poderosas mentioned in the scriptures mencionadas nas escrituras to accelerate your relationship with the Lord. para acelerar o nosso relacionamento com o Senhor. You want victory? Você quer vitória? A closer walk? Né, um caminhar mais próximo? Power? Poder? More of Him? Mais dele? Fast. Né, jejue. Verse 7. Versículo 7. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? God gives us a list of the things to do. Né, Deus nos dá aqui uma lista das coisas que a gente tem que fazer. Instead of causing problems like they were doing Né, então, ao invés de causar problemas como eles estavam fazendo, to bless people, para abençoar as pessoas, those in physical need or those in spiritual need. aqueles que têm necessidade física ou necessidade espiritual. Verse 8. Versículo 8. Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. These are the results of God's promises. Esses são os resultados das promessas de Deus. Light breaks out. Né, a luz se rompe, Speedy recovery. né, uma cura rápida. Righteousness goes before you. Né, a retidão irá diante de você, God becomes your protection. né, e Deus se torna a sua proteção. God uses real examples. Né, Deus usa exemplos reais. If we are humble, Se nós somos humildes, we can see the darkness, nós conseguimos ver a escuridão slowness to believe, se desaparecer, wickedness, perversidade and the vulnerability e a vulnerabilidade to our own weaknesses das nossas próprias fraquezas, that we should fast for. que a gente deve jejuar a respeito. God is here giving us the accelerated solution. Então Deus está aqui nos dando, né, a solução
acelerada para isso. You want the fast track? Você quer o caminho mais rápido? You want to get maximum out of your life Você quer, né, obter o máximo da sua vida and your relationship with Him? e o seu relacionamento com Ele? Or do you want to live in a dark, Ou você quer viver na escuridão, humid, úmido, dangerous né, num lugar perigoso, vulnerability? né, numa vulnerabilidade? Use this power. Né, use esse poder. Anyone can do it. Qualquer um pode fazer. Allow the light to break out in your life. Permita com que a luz brilhe para fora da sua vida. Verse 9. Versículo 9. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, Then you will call, daí você vai chamar and He will answer. e Ele vai responder. He will say, Here I am. E Ele dirá, aqui estou. Isaiah 30:21. Isaías 30, 21. God is waiting to answer us Né, Deus está esperando para nos responder. because He is waiting for us to believe Porque Ele está esperando com que nós venhamos a crer and do what He says e fazer aquilo que Ele diz. and how He says to do it, E como Ele diz para fazermos. even if it's inconvenient. Mesmo que seja inconveniente. Verse 10. Versículo 10. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. We are to give ourselves away when we fast, Né? Nós já damos um pouco de nós mesmos quando nós jejuamos, to bless those who are in difficult times. né? Para abençoar aqueles que estão passando por necessidade. It says that if we give and satisfy others, E diz ali que se nós dermos e satisfazemos aos outros, then God Himself will guide and satisfy us. daí Deus diz que Ele mesmo, né, nos saciará e nos guiará. Verse 11. Versículo 11. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. As you bless others, Ao você abençoar outros, God will bless you. Deus vai te abençoar. He will guide you, Ele vai te guiar, satisfy, te satisfazer, strengthen, né, te fortalecer and water you. e te regar. Do you want that? Você quer isso? I do. Eu quero. Verse 12. Versículo 12. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. How is this for us? Como é que isso funciona para nós? Because of the fact that the enemy came Por causa do fato, né, de que o inimigo veio to steal, kill, and destroy our lives. para roubar, matar e destruir as nossas vidas. He built fortresses in us, Ele, né, constrói fortalezas em nós and oftentimes we let Him do it. e muitas vezes nós permitimos com que ele faça isso. But God wants to bring healing, Mas Deus, ele quer trazer cura, restoration, restauração, victory in our lives. vitória nas nossas vidas. 2 Corinthians 2 says the Lord always leads us in victory. E em 2 Coríntios 2 diz que o Senhor sempre nos guiará em vitória. Always. Sempre, Always. sempre. He will repair any ruins in our lives. Ele vai consertar todas as coisas erradas da nossa vida. God restores the years that the locusts have eaten. Né? Deus restaurará os anos que os gafanhotos destruíram. God can, Deus pode, will, fará and wants to renew us e quer nos renovar, like the eagle. como as águias. We only have to draw near to Him Nós apenas precisamos nos achegar mais próximos dele, through His ways, através das formas, dos modos dele. repent of any sin, Né? Arrependemos-nos de qualquer pecado, and fast for more of Him né? E jejuarmos para termos mais dele and less of ourselves e menos de nós. in our lives, and the fortresses will fall. E nas nossas vidas, né, as fortalezas cairão. Verse 13. Versículo 13. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado, e para não fazer o que bem quiser em seu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades. Verse 13 speaks of the Sabbath day, Então o versículo 13 fala do dia do sábado. and that God is calling them to turn from doing evil E o que Deus está falando é para que eles deixem de fazer o mal and honor Him and not themselves. e honrá-lo ao invés de honrar a si mesmo. Galatians says that we cannot do the things that we want E Gálatas diz que nós não podemos fazer as coisas que nós queremos, because the spirit is against the flesh porque o espírito luta contra a carne and the flesh is against the spirit. e a carne contra o espírito. But the choice is ours. Mas
Mas a escolha é nossa. And by what we decide, E por aquilo que escolhemos, we show where our heart is. nós mostramos onde está o nosso coração. By choosing to turn away from the sins that you want, Né? Então, deixando de fazer o pecado que a gente quer, we are honoring God and not ourselves. nós estamos honrando a Deus e não a nós mesmos. Verse 13 also says to say His words and not our own. Então, o versículo 13 também diz para nós dizermos a sua palavra e não a nossa. Saying the right things to others is important to God. Dizer as coisas certas para as pessoas, isso traz honra a Deus. Jesus said that words flow up from the heart. E Jesus diz que as palavras fluem do nosso coração. The point is our heart. E o ponto é o nosso coração. To stop saying words of evil Para pararmos de falar coisas más and stop speaking falsehood, e pararmos de falar falsidade. and instead be quiet, E ao invés de ficarmos quietos, or even say the hard things someone may need to hear. ou até mesmo falar coisas duras que alguém precisa escutar, Either way, say His words, né, de alguma forma falar as palavras dele and then have one day out of the week e ter um dia da semana to rest and really focus on these things. para descansar e focar nessas coisas, But live that every day in your heart, mas viver isso todos os dias no seu coração, as it says in Hebrews chapter 4, como foi dito em Hebreus capítulo 4, verse 14. versículo 14 agora. Então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. Realize the great blessing that it is Você consegue entender a grande bênção que está aí, to be able to get closer to a holy God né, de ser capaz de se aproximar de um Deus santo, by this faster and quicker way. né, dessa forma rápida e fácil. God made a special avenue available Deu essa grande avenida for those who are serious about getting closer to Him. para aqueles que realmente querem se aproximar dele. He wants us to see this as a delight. Ele quer que a gente veja isso como algo bom. If we will just realize that fasting isn't a bummer, E se a gente apenas conseguir entender que o jejum não é algo ruim, but that it's an honor and a delight, mas sim como algo alegre e honroso, it's an exciting thing spiritually. é uma coisa empolgante espiritualmente falando. He is our bread that gives life, Ele é o nosso pão que dá vida. and it is truly an honor E é verdadeiramente honroso, to fast and get closer to Him, né, de jejuarmos e nos aproximarmos dele, knowing sabendo that He is breaking chains, que ele vai quebrar correntes, making light come out of darkness, fazer com que a luz brilhe na escuridão and setting us free from ourselves. e nos libertar de nós mesmos. See things through the eyes of faith. Ver coisas através dos olhos da fé. You know, if we could see the chains being broken, Se a gente consegue ver então as correntes sendo quebradas, fortresses in our hearts being smashed, né, fortalezas da nossa vida sendo esmagadas, bonds being totally crushed, o jugo sendo quebrado, we might never eat again. talvez nós nunca comeríamos novamente. Honor that. Né, vamos honrar isso. Honor what God is doing through faith Né, vamos honrar aquilo que Deus está fazendo através da fé to please Him. para agradá-lo. Consider Him a delight. Né, considere-o como alegria. The chance to have Him work in us is really special. Não, a chance de ver Ele trabalhando em nós é algo muito especial. Remember, sin hardens our hearts, Então, vamos lembrar, o pecado ele endurece o nosso coração. but fasting and praying soften them. Mas o jejuar e orar, né, deixa ele mais leve. If we draw near to God, Se nós nos aproximarmos de Deus, He will draw near to us. Ele se aproximará de nós. If we return to Him, Se nós nos voltarmos para Ele, He will return to us. Ele se voltará a nós. If we honor God, Se nós honramos a Deus, He will honor us. Ele nos honrará. God reveals Himself Deus ele se revela to those who seek Him. para aqueles que o buscam. Fasting gets that done pronto. E o jejum faz com que isso aconteça agora. Okay, now let's go back through it, but this time a little differently. Vamos passar de novo de uma forma um pouco diferente agora. This is the primary chapter on fasting in the Bible. Então esse é o primeiro capítulo que fala de jejum na Bíblia. First question is, why is it here? E a primeira pergunta é por que está aqui? Isaiah is the foremost book in the Bible on prophecy. Isaías é o principal livro a respeito das profecias da Bíblia. Did God just put this description of a fast there randomly? Será que Deus colocou isso daí a respeito do jejum na Bíblia, um fato aleatório? Is God random? Será que Deus é o Deus do acaso? Does He just put things in the Bible out of the blue Será que ele coloca as coisas na Bíblia por colocar ali? that have no relevance to anything else around the subject? Será que não tem relevância nenhuma a respeito do assunto? No. Não.
Isaiah 58 is a chapter on fasting. E Isaías, capítulo 58, é um capítulo que fala do jejum. But when you peel back a layer or two Mas se você volta 1 ou 2 capítulos and look at the clues, e olha as ideias, it'll blow your mind. isso vai mexer contigo. If we look at the Bible as a treasure hunt, Se a gente olhar para a Bíblia como uma caça ao tesouro, it'll really help. isso vai ajudar. As kids, we like treasure hunts. E quando criança, a gente gosta dessa caça ao tesouro. Finding clues and then putting them together E achando as ideias e colocando-as juntas, to find a prize or solution to something. né, para buscar um prêmio ou uma solução para alguma coisa. The Bible is no different. E a Bíblia não é diferente. It says in the book of Proverbs Dito lá no livro de Provérbios that the glory of kings que a glória dos reis is to search out a matter, buscar resposta de coisas, but the glory of God is to conceal it. mas a glória de Deus é escondê-las. God hides things in the Bible Deus esconde coisas na Bíblia in such a way de uma forma that those who are hungry for Him que para que aqueles que têm fome dele will search and be able to discover things. vão ser capazes de buscar e descobrir coisas. If we take the time Se a gente tira esse tempo, to try and put together the clues né, de tentar colocar em ordem as ideias that God has left for us que Deus deixou ali para nós, to search out a matter, para buscar a respeito de um assunto, we will be greatly rewarded. nós vamos ser recompensados de uma forma muito boa. His word will explode in your face, Né, a palavra dele vai explodir na nossa cara. and the reality of it E a realidade disso, will give life and power to your soul. isso vai dar força e poder para nossa alma. Try to remember the little details and things Tenta se lembrar dos pequenos detalhes das coisas that seem like they have no que relevance parece que não tem relevância alguma, in stories and teachings. né? E ensinos e histórias. Nothing is by chance. Nada acontece por acaso. It's all highly specific. E é tudo muito específico. A date, Um encontro, a location, uma localidade, an additional detail about something um detalhe a mais das coisas. that doesn't add anything to the story, Isso não adiciona nada na história, but it's there anyway. mas está ali de qualquer forma. Mark those in red. Né? Marque eles e leia. They matter, and oftentimes Eles significam algo e muitas vezes are the things that God is marking são as coisas que Deus está marcando as a big red X como uma cruz vermelha. as you go through the treasure hunt of His Word. Quando você vai então em busca desse tesouro da sua palavra. We'll try in future shows Nós vamos tentar nos programas futuros to bring as many of these as we can to light. trazer o máximo possível disso à luz. Because when you see the phenomenal depth Porque quando você vê a profundeza disso, of God's Word again and again, né, da palavra de Deus de novo e de novo, it will shock you. e isso vai te chocar. The Bible has the audacity to say Então a Bíblia tem a audácia para dizer that it's alive que ela é viva and that if we don't speak according to the book, e que se nós não falarmos de acordo com o livro, that there is no light in us. que não existe luz em nós. Very bold. E isso é muita coragem, But it has the credentials to be bold. mas tem as credenciais também para ser corajosa. Why? Por quê? Because nothing else even comes close to what it says. Porque nada chega perto daquilo que ela diz. This book blows away the Hindu Bhagavad Gitas, E esse livro é muito melhor do que o livro hindu Bhagavad Gita, the texts of Zoroaster, o texto de Zoroastro, the Quran, o Corão, the Buddhist Vinaya, o Budas Vanaya, the Hindu Vedas, o Hindu Viras, or Mahabharata, ou Mahabharata, the philosophical writings like The Secret. né, os filósofos, escritores como O Segredo. Those books are dead books. E esses livros são mortos. The Bible has prophecy. A Bíblia tem profecia, Those don't. eles não. The Bible only speaks of specific places E a Bíblia fala a respeito de lugares específicos and events proved by archaeology. e eventos provados por arqueólogos. Most of those don't. E a maioria desses aí não. The Bible has specific people E a Bíblia tem pessoas específicas who existed with eyewitness proof, que existiram, né, e foram vistos por pessoas. not of myths and legends like the other books. Não em mitos e lendas como nos outros livros. The Bible gives specific historical timelines. E a Bíblia fala de tempo específico Those don't. e eles não. In fact, anthropologists and archaeologists E de fato, antropólogos e arqueólogos still use what is called the Table of Nations ainda usam o que é chamado de a mesa das nações in Genesis
Genesis 10 em Gênesis 10 and events in the scriptures, e eventos das escrituras, when they are trying to understand quando eles estão tentando entender when or where something happened, quando ou onde as coisas aconteceram. the Bible is still the authority A Bíblia ainda é autoridade, because no scholar has ever been able to prove it wrong. porque nenhum estudioso ainda foi capaz de provar o contrário. So get into the book. Então, chegue junto do livro. Since the fall of man in the Garden of Eden, Desde a queda do homem lá no Jardim do Éden, Romans 8 says all things became corrupted. Romanos 8 diz que todas as coisas foram corrompidas. So the Bible is the last perfect thing Então a Bíblia é a última coisa perfeita on earth since the fall. na Terra desde a queda. There is nothing else tangible that we can touch Não existe nada mais tangível que nós possamos tocar and look at than the scriptures. e olhar do que as Escrituras. Hang on to it. Não, então se apegue a ela. If you are reading it regularly, do not stop. Então se você está lendo de forma regular, não pare. And if it's on the shelf, E se está ali na prateleira, take it off the shelf tire da prateleira and don't ever put it back. e não coloque mais ela de volta. Read it regularly. Né? Leia regularmente. So Isaiah 58. Então, Isaías 58. If it's only about fasting, Se for só a respeito de jejum, then why is it here in a prophetic book por que está aqui no livro profético? that tells about the Jews, Que fala a respeito dos judeus, Israel, and their Messiah? Israel e do Messias. Let's look at it. Vamos olhar isso aqui. What it means for us, O que significa para nós? what it means prophetically, O que significa de forma profética? and then what the mystery of fasting is really all about. E qual é o verdadeiro mistério do jejum? What is fasting? O que é jejuar? Where did it come from? Da onde que vem isso? Does God really pay more attention to us when we're hungry Será que Deus presta mais atenção em nós quando a gente está com fome? and when we're not feeling good? Ou quando a gente não está se sentindo bem? Al Pacino said in one of his movies E Al Pacino disse em um dos seus filmes that he would never worship God que ele nunca adoraria a Deus, because God was a sadist. porque Deus era um sádico. A sadist is someone who enjoys E um sádico é alguém que se alegra seeing other people suffer. vendo o sofrimento do outro. Is God like that? Será que Deus é assim? Of course not. Claro que não. But then why do the scriptures tell us to go hungry? Então por que as escrituras nos diz para nós passarmos fome? I believe the answer will really surprise you Eu creio que a resposta vai te surpreender and radically change the whole way e vai mudar radicalmente a forma you look at God and the issue of fasting. que você olha para Deus nessa questão do jejum. You might think you know the answer, Talvez você ache que você sabe a resposta, and you may, e talvez você saiba. but it's likely that even if you fast regularly, Mas parece que mesmo, né, jejuando regularmente, that this concept will really encourage you. esse conceito vai te encorajar. So hang in there until the end. Então fica aí até o fim. It looks like you're going to have to wait for part 2 for that. E aí parece que então você vai ter que esperar para a parte 2. So the whole book of the Bible is a love story Então todo o livro da Bíblia é uma história de amor, where God is revealing himself to mankind. onde Deus está se revelando para a humanidade. Israel was to be the spokesman Então Israel era para ser o porta-voz and the light to the nations, e a luz para as nações, to teach them about the God of the Bible. para ensiná-los a respeito do Deus da Bíblia. But they turned from God Mas eles se viraram contra Deus and they weren't successful. e eles não foram bem-sucedidos. So the Messiah is the one who was always prophesied to come. Então o Messias é aquele que sempre foi profetizado que viria, Since Genesis chapter 3, desde Gênesis capítulo 3, who will complete the mission successfully. que completaria a missão de uma forma bem-sucedida. The Bible prophesied hundreds of years A Bíblia profetiza centenas de anos before Jesus came antes de Jesus vir, that many of the Jews would miss the Messiah que muitos judeus não conheceriam o Messias when he arrived. quando ele chegasse. Isaiah 53, Isaías 53, Isaiah 28, Isaías 28, Psalm 22 and 69. Salmos 22 e 69. Go through these facts. Veja esses fatos. The Bible further stated in Daniel 9, E aí a Bíblia também afirma em Daniel 9, over 600 years before Christ, 600 anos antes de Cristo, the exact day the Messiah would present himself. né, o exato dia em que o Messias se apresentaria.
morreria as king and then be killed. como rei e daí seria morto. The prophets and the Torah, Então os profetas e a Torá, as well as Jesus, é assim como Jesus, discussed that the Jewish people discutiam com o povo judeu would be scattered around the world que seriam espalhados pelo mundo for a really long time as a result, como por um longo período de tempo, isso como um resultado. and then they would be brought back into their land, E daí eles seriam trazidos de volta para a terra, which has happened. que é o que tem acontecido. In the end, the Bible says Israel would enter E no fim, a Bíblia diz que Israel entraria into a time called Jacob's trouble, num tempo que era chamado de angústia para Jacó, or the 70th week of Daniel, ou as 70 semanas de Daniel. a period where they will almost be completely destroyed. Um período onde eles seriam quase que completamente destruídos. This is called the Great Tribulation. E essa é chamada de a grande tribulação. The purpose of this is to put their backs to the wall, E o propósito disso é de colocá-los contra a parede, so that they will have to call out to the Lord. para que então eles pudessem clamar a Deus. Right now, the nation of Israel Agora mesmo, a nação de Israel, is very secular and dependent on their military eles estão bem seculares e dependentes do seu exército and treaties with other nations e tratando outras nações for their survival, para a sobrevivência deles. both of which God warned against doing. As duas que Deus avisou para que eles não estivessem fazendo isso. But in the end, Mas no final, when they are almost destroyed, quando eles estiverem quase sendo destruídos, they will turn to the heavens eles olharão para os céus and say what Jesus said. e dirá aquilo que Jesus disse. He said that they will not see him again Ele disse que eles não o veriam novamente until they say, "Blessed is he who comes in the name of the Lord." até que eles dissessem que abençoado é aquele que vem em nome do Senhor. Zechariah 14 states that he comes back Zacarias 4 diz, que ele voltaria to the Mount of Olives, no Monte das Oliveiras. where he ascended from in Acts chapter 1. É exatamente do local onde ele ascendeu em Atos capítulo 1. And when he returned, the Mount of Olives splits. E quando ele volta, o Monte das Oliveiras se partiria. The Jewish survivors of the Great Tribulation Então, os judeus sobreviventes da grande tribulação, will be gathered on the Temple Mount vão estar se reunidos no templo da montanha and will be able to escape e vão ser capazes de fugir through the valley that was created através desse vale que foi criado by the Mount of Olives splitting. da divisão do Monte das Oliveiras. This is also seen in Obadiah 17, Então você pode ver isso também em Obadias 17, Amos chapter 8, Amós capítulo 8 and Zechariah 14. e Zacarias 14. So why are they gathered on the Temple Mount? Então por que eles se reúnem no templo do monte? I believe because Isaiah 58 E eu creio porque Isaías 58 is the template for the fast é a mostra do jejum that they will declare before the very end que eles declarariam no final, and last day when Christ returns. no último dia, quando Jesus voltasse. They will be gathered there for Yom Kippur, E eles vão se reunir ali para o Yom Kippur, the Day of Atonement, o dia da expiação, the holiest day on the Jewish calendar. o dia mais sagrado do calendário judeu. Joel 2, Joel 2, which famously discusses the armies that have been annihilating the Jewish people, que diz dos exércitos que estavam vindo e que alienariam o povo. also says that the priests call for a fast E também diz que os sacerdotes, chamariam para um jejum between the porch of the temple que seria feito na entrada do templo and the altar e o altar, in order for God to save them. para que Deus pudesse salvá-los. Everybody is to join in. Todo mundo tem que participar. Who are these people? E quem são esse povo? The men are the 1/2 E esse povo é a metade of the surviving 1/3 dos sobreviventes de 1/3 that made it through the killing spree que se salvaram da matança que houve, that took place for 3.5 years que tomou o seu lugar nos 3 anos e meios during the tribulation. durante a tribulação. There is a lot of confusion Existe muita confusão, about the 144,000 in Revelation 7 and 14. do que diz lá em Apocalipse 7, 14 a respeito dos 144 mil. But they also may fit into this group here. Mas eles também entram nesse grupo aqui. As we will see next week, Então a gente vai ver na semana que vem Isaiah 58 is likely the description que Isaías 58 é exatamente a descrição, of what the Jewish priests and people do que os sacerdotes judeus e o povo will do as the amazing, terrifying events farão, nos eventos
unfold with pinpoint accuracy, que vão acontecer com exatidão leading to Christ's return. no que diz respeito à volta de Cristo. Join us next week Fique com a gente na semana que vem, as we peel back another layer quando a gente vai mostrar uma nova camada, about this amazing prophetic mystery né, a respeito desse profundo mistério that will pack just as much prophetic punch que vai ser tão poderoso for the Jewish people in the future para o povo judeu no futuro, as it does for our lives que é o que acontece com as nossas vidas in this very moment. nesse momento agora. Get into the Word Né, entre na palavra and let the light break out in your life this week. e que a luz brilhe, né, na sua vida nessa semana. And let the Lord have His way. E que o Senhor faça da maneira dele. God bless you guys and see you next week. Deus te abençoe e a gente vê na semana que vem. We pray that the Lord has sharpened you through the Word today. Please join us again next Saturday. We hope you will like and share us on Facebook at Iron Radio and follow us on Twitter and Instagram at Programa Ferro. Our email is ironradioshow@gmail.com if you have any questions or concerns. Thank you. Nós oramos para que o Senhor tenha afiado você hoje através da sua palavra. Por favor, junte-se a nós no próximo sábado. Esperamos que vocês possam também curtir e compartilhar nossa página no Facebook, chama Programa Ferro, e nos siga no Twitter e Instagram. Nosso e-mail é programaferro@gmail.com. Caso você tenha alguma pergunta e comentário. Obrigado.